Aleluia. Declara isso. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Te amamos, Senhor. Te bendizemos, Pai. Exaltamos a Tua palavra. Oh, reverenciamos a Tua presença. Declaramos, Pai, que temos fome e sede por mais de Ti. Tua palavra é a verdade, Pai. Ela é alimento para o nosso espírito. Ela é luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés. Pai, obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado, Pai, porque somos os Teus filhos. Obrigado, Pai, pelo Seu cuidado. Obrigado, Pai, pelos livramentos. Pai, nós Te amamos. Amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh, nós Te amamos, Senhor. Oh, Te amamos, Te amamos. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Declara isso, declara isso. E não há nada que possa nos separar. Aleluia. E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. Sim, Senhor. E não há nada que possa nos separar. Ei! E não há nada que Nada! possa nos separar. Yes! E não há nada que possa nos separar. Aleluia! E não há nada que possa nos separar. Sim, Senhor! E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. Yes! E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. Aleluia! Não há nada que possa nos separar. Aleluia! E não há nada que possa nos separar. Haha! Ei! Não há nada que possa nos separar. Aleluia! E não há nada que possa nos separar. Você crê assim? Não há nada Nada! que possa nos separar. Nada! Nada! E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. Oh, aleluia! Não há nada que possa nos separar. Te amamos, Pai! E não há nada Nada! que possa nos separar. Oh, sim, Senhor! E não há nada que possa nos separar. Ei! E não há nada que possa Você nos pode separar. declarar isso? Levanta a tua voz, vamos lá! E não há nada que Levanta a tua possa voz! nos separar. Isso! E não há nada que possa nos separar. Aleluia! E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor! Oh, aleluia! Ei!
Aprende a receber. Deixa o nosso Pai cuidar de nós. Há uma unção fresca nesse lugar. O cuidado de Deus está sobre essa igreja, está sobre a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Você está pronto para ser abençoado, amado, com a palavra de Deus? Sabe, abençoado até a tampa você já é, mas agora é ser abençoado com a palavra de Deus. Amém? Então, antes de você sentar, olha aí para o teu irmão e diga para ele: fique pronto. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, viu? Depois eu te chamo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você está aqui comigo, irmãos? Eu queria... Cadê aquele povo que está em casa? Oh, aleluia. Sempre quando o João está aí, ele coloca ali, né? Quem está online. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tem uma frequência aí sobrando, mas ela já vai sair já já. Amém. Glória a Deus. É Deus. Nossa, Deus é bom. Deus faz as coisas sobrando. Amém, irmãos? Então, quantos estiveram aqui hoje pela manhã? Sabe, amado, quantos foram abençoados no culto pela manhã? Meu irmão, que culto maravilhoso, que ensino poderoso, amém, sobre entendendo que Deus nos chamou para governar, não para possuir, não é verdade? Você foi abençoado? Amém. Eu queria falar com você um pouquinho a respeito de um assunto, e me lembro do apóstolo Paulo, que ele diz que é segurança para vós ouvir as mesmas coisas. Então você que está em casa, nos acompanhando, por meio das redes sociais, ou por meio do YouTube, eu queria que você ficasse pronto, né? Que você não se desligasse, que você ficasse atento. Deus vai tratar comigo e com você. E eu sei que às vezes em casa a gente corre o risco de como é que eu posso dizer, de perder o foco, de tirar a atenção, mas eu queria que você tivesse cuidado com isso, porque eu acredito que Deus vai tratar coisas muito importantes comigo e com você. Amém? Eu quero dar as boas-vindas também para pessoas que estão nos visitando. Sabe, amado, em cada culto a gente sempre percebe alguém nos visitando. Eu vi ali o Beto. Beto, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que honra ter você aqui, que precioso. Você é muito querido, saiba disso, viu? Glória a Deus. Então, amado, hoje à noite eu quero conversar com você a respeito de um assunto que eu tenho ensinado. Eu já falei aqui há muito tempo atrás disso, mas eu estou ensinando no Rema, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Resende, e me veio o desejo de falar sobre esse assunto, e eu acredito que nós vamos ser abençoados. E a proposta de falar desse assunto, não é porque talvez, sabe, um monte de gente está fazendo isso, não, sabe, é segurança para mim, para você ouvir as mesmas coisas, mesmo que você já saiba, sabe, amado, é bom ouvir as mesmas coisas. E a proposta de ensinar e de falar sobre esse assunto hoje é para aquilo que nós falamos de manhã, para que eu e você não ficamos fora daquilo que Deus está fazendo nessa década. Porque é importante entender que o que incendeia uma floresta são fagulhas, o que destrói uma vinha são raposinhas. E às vezes existem coisas na nossa vida, e eu posso dizer, existem defeitos na nossa vida que nós defendemos como qualidade, e na realidade para Deus precisa ser tratado, revisto, né? E para a etapa que Deus tem para a nossa vida, algumas coisas não cabem mais. Quantos concordam com isso? Sabe, tem coisas que às vezes nós ainda estamos envolvidos, que você mesmo sabe que já não era para estar mais envolvido, né? Principalmente quando pessoas te machucam, ou situações se levantam e você se chateia, sabe, amado, esse tipo de coisa ou de comportamento não pode fazer parte da nossa vida, com a proposta daquilo que Deus tem para mim e para você. E o diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai criar situações para que eu e você percamos o melhor que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho dito e vou repetir, a Sandra foi usada por Deus com uma palavra aqui, que essa é uma etapa de grande colheita, sabe, e Deus, ele é atemporal. O ano começou, eu sei lá, no começo, mas nós estamos no mês de agosto, e eu sei que nós também estávamos vivendo, eu nem considero mais esse tempo,
um tempo aí de pandemia, de situações, mas, amado, eu vou te dizer, Deus, Ele estabeleceu um novo tempo, Deus virou a chave dessa igreja, da minha vida e da sua vida, e Deus não quer que a gente deixe de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então, às vezes, amado, é bom você fazer um pit stop, não é verdade? Quando sabe o que é pit stop? Parar um pouquinho e rever a sua própria vida. O salmista Davi fez isso, ele chegou a dizer no meio das suas orações: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E sabe, amado, é nobre, e eu acho lindo você às vezes rever conceitos na sua vida. E na medida que nós vamos crescendo, a gente vai percebendo que algumas coisas era comportamento de criança. Quando já identificou isso na sua vida? Eu já identifiquei, falei, rapaz, eu não acredito que eu estava fazendo esses negócios. Então, não é verdade? E quando você olha, fala, rapaz, que bobeira. Então, amado, hoje à noite, Deus vai falar algumas coisas, fica tranquilo, tá bom? Então, eu não quero que você se assuste, eu quero falar de um assunto poderoso, eu quero falar sobre rebeldia, eu quero falar sobre rebelião, eu quero falar sobre o anticristo, e eu quero falar sobre a bênção da correção e da repreensão. Na verdade, agora o primeiro ponto que nós vamos entender é que Deus só corrige a filhos. Diga amém, por favor. Deus, Ele só corrige filhos. Primeiro, a quem Ele ama, a quem Ele quer bem e para aproveitamento. Então, se hoje à noite Deus te corrigir, saiba que Ele te ama, Ele te quer bem e Ele quer o seu aproveitamento. Porque às vezes, eu não sei se você já participou disso, ou se quando era menino, você talvez participou disso dentro de casa, mas como pai, às vezes você vai ver essa situação também. Eu me lembro que num período que a minha mãe ia corrigir o meu irmão, eu ficava do lado. Eu falei, eita, coisa boa, hein? Falei, aleluia. E eu sei que teve o dia dele também, né? Já viu isso quando alguém está sendo corrigido e você, graças a Deus, eu escapei? Então talvez você vai escapar. Talvez. Mas, amado, eu vou te dizer, não tira onda com seu irmão não, porque Deus pode te pegar na curva. Então hoje à noite é melhor a gente receber todo mundo. Amém? Eu me lembro também, às vezes, eu chegava em casa, eu tenho 3 filhos, você sabe, né? Tenho a Vitória mais velha, o Mateus e a Beatriz. Quando alguns deles errou, o outro falou assim, eita, aleluia, pai, ó, pode pegar, viu? Então, amado, não tem esse sentimento não é bom, amém? Vamos fazer o seguinte, vamos, acolher como se você tivesse envolvido. Falar, rapaz, eu estou vendo aqui, eu não vou passar por isso não. É sabedoria você aprender o quê? Com o erro dos outros. Ele errou, falou, rapaz, não vou passar por isso não. Então, amado, eu quero que você fique tranquilo, Se Deus te pegar hoje à noite aí, não endureça a perna. Sabe o que é isso ou não? Eu já contei a história aqui, a história da Bezetacil, quantos lembra? Eu sei que você sabe, mas vou repetir, porque pode ser que tenha gente na internet me ouvindo que não sabe. Eu, aos 14 anos de idade, minha mãe viu que eu estava com as amígdalas inflamadas, eu estava com febre, e eu estava tentando esconder da minha mãe, mas você não esconde muito tempo da mãe e do pai, não é verdade? E quando ela olhou para mim, ela me agarrou e me levou para o hospital junto com meu tio, e eu falei, mãe, eu não quero ir, eu estou bem. Ela falou, você está bem, coisa nenhuma, você vai para o hospital. E pai, ele quer o bem do filho, ele sabe que ir no hospital para o filho não é bom, mas ele leva porque ele sabe que o filho vai ser curado, amém? E aí minha mãe me levou, passei na consulta, o médico disse, rapaz, você vai ter que tomar uma Bezetacil, e vai ter que tomar isso e aquilo. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me livra dessa Bezetacil. Eu falei, mãe, bota no copo, eu bebo. Mas o médico falou assim, não, tem que ser intramuscular. Eu falei, mãe, por que isso, mãe? Bota no copo, eu bebo. E aquele que vai aplicar a Bezetacil parece que tem prazer no que faz, já percebeu isso? É um negócio, eu acho um absurdo. Eu me lembro dessa senhora até hoje, e aquela irmã, não sei se é irmã, mas ela olhou para mim, ela falou assim, não endureça a perna, viu? E meu irmão, mas ela não disse com tanto carinho assim. Ela olhou para mim com os olhos de quem sabia que ia fazer mal. E ela olhou, não endureça a perna. E minha mãe já me agarrou, me deitou no colo dela, jogou uma perna para lá, abraçou outra aqui, só ficou a mexerica, a banda da mexerica para fora. E eu me lembro que aquela mulher falou assim para mim, olha, não endureça a perna.
E amado, eu me lembro que ela pegou aquele algodão, e eu não vi que era algodão, e ela molhou de álcool. Quando ela encostou aqui, parecia o gelo da morte, aquele algodão, com álcool. Ela falou assim, calma. E aí, meu irmão, ela, deu aquele negócio, eu endureci a perna, quebrou a agulha. Ela falou assim, eu avisei. Parecia que ela tinha prazer naquelas coisas. E eu me lembro, amado, que lá vai eu tirar aquele negócio e tomei a bezetacil de novo e fiquei 1 mês de perna dura. Não sei quanto a você, se já tomou bezetacil e tentou resistir, você vai ficar com a perna dura. Sabe, e naquele tempo eu acho que a bezetacil era pior, parecia areia quente entrando no músculo. Eu não sei se melhoraram aquele negócio hoje, mas que negócio horrível. Então, amado, hoje à noite eu não quero que você endureça a perna. Amém? A proposta da bezetacil é rapidinho te sarar, porque senão você vai ter que ir para o antibiótico 7 dias, né? E tomar não sei quantas vezes, né? Por dia lá, aquela coisa toda. Então, amado, relaxa, fica bem. Papai nos ama, Ele só corrige a filhos, a quem ama, a quem Ele quer bem, e para aproveitamento. Você está aqui comigo, irmãos? Então, glória a Deus, eu queria te falar algumas coisas. Primeira coisa que eu queria te falar, eu vou citar alguns textos aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, eu gosto do que a Bíblia diz no verso 16, a Bíblia diz assim, toda a Escritura, fala assim comigo, toda a Escritura. Então, amado, não é metade dela, não é parte dela, a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus, amém? E ela é útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, fala assim, para a repreensão, amém? Para a correção e para a educação na justiça, com o propósito de quê? No verso 17, a fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, né? E ela nos ajuda, ela nos trata de que forma? Para a educação na justiça, amém? Sendo inspirado para os princípios do reino. Agora, quais são os hábitos que representam a justiça? Não pensar mais como o mundo e esse sistema pensam, amém? Por isso, eu não preciso abrir, eu vou citar para você, em Romanos capítulo 13, no verso 1, a Bíblia diz assim, todo homem ou toda mulher, não é alguns, a Bíblia diz, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Você pode repetir comigo e falar assim, não há autoridade que não proceda de Deus. Eu vou pedir para você repetir, para ver se a nossa ambiência lá está boa, amém? Olha, repita assim comigo, fala assim, toda autoridade procede de Deus. Amém, irmãos? Então, e a Bíblia diz, e as autoridades que existem, foram por Ele, por Deus, instituída, de modo ou de maneira, que aquele que se opõe, ou se levanta contra, ou fala contra, ou resiste à autoridade, está resistindo o quê? A ordenação de Deus, não está resistindo a pessoa, está resistindo à autoridade ou à posição de autoridade que aquela pessoa está ocupando. Diga amém. Amém? Então ele resiste à ordenação de Deus. Agora, os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Não, com força, fala condenação. Para o povo ver a ambiência também, fala assim, condenação. Então quem resiste à autoridade instituída por Deus, está resistindo Deus. E trarão sobre si, a pessoa traz sobre ele o quê? Condenação. Não é Deus quem traz, nem o diabo, é a pessoa mesmo, que traz sobre a sua vida condenação, amém? Por isso que no verso 5 de Romanos capítulo 13, a Bíblia diz, é necessário que lhes estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, amado, eu e você, nós não devemos estar em submissão por conta de condição, e sim por dever de consciência. Fala assim, dever de consciência. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos essas coisas, amém? Eu acho isso maravilhoso. Quando nós olhamos para o livro
de Tessalonicenses, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, você vai ver que a igreja de Tessalônica se tornou modelo por acatar a palavra de Deus, por receber de Paulo, ou por receber por meio de ministros, e eles se tornaram modelos, por causa da forma que eles recebiam a palavra de Deus, amém? Agora, tem um texto que eu amo demais, que eu queria que você abrisse comigo, em 1 Coríntios, capítulo 16, e o verso 15, abra lá comigo, está falando de 3 pessoas aí, que eu acho interessante, amém? Olha só o que diz 1 Coríntios 16, 15, e agora, irmãos, eu, Paulo escreve para essa igreja, vos peço o seguinte, presta atenção, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, presta atenção, 16, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Diga amém, por favor. Amém. Paulo está escrevendo para essa igreja e está dando uma orientação para eles. E que orientação é essa? Ele diz assim, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, e o que ele está falando, amado, é sobre a casa de Estéfanas, e ele diz que são primícias da Acaia, e que se consagraram ao quê? Ao serviço dos santos. Pessoas, amado, são consagradas para servir na igreja, são consagradas para servir no diaconato, pessoas são levantadas dentro dos departamentos, e Paulo dá uma orientação, se eles são líderes, se submeta a eles. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Amém? A Bíblia dá uma outra orientação também, o apóstolo Paulo escrevendo para Coríntios, a 1 Coríntios capítulo 4 e no verso 1, ele diz assim no verso 1, assim pois importa que os homens nos considere como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. 2, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado, repita assim comigo, fiel. Então, amado, eu e você devemos estar aprovado diante de Deus, porque Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, não precisa abrir, eu vou citar para você, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Sabe, amado, em 2 João, não precisa abrir, eu vou citar para você também, no capítulo 1, no verso 8, a Bíblia diz assim, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então aqui vem a minha orientação, com base naquilo que eu vou falar. Sabe, amado, nós temos trabalhado, você tem trabalhado em Deus, você tem colocado a palavra dentro do seu coração, mas, amado, nós devemos tomar cuidado com a nossa vida, senão eu e você não vamos receber completo galardão, ou nós não vamos, amado, desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida nessa etapa que Deus está falando. Então a proposta dessa mensagem é limpar o caminho, é abrir o caminho e a gente fazer um exame de consciência e rever os nossos conceitos. Como eu disse no início, existem defeitos em nós que nós defendemos como virtudes, e, amado, nós precisamos tomar cuidado com isso. Como eu disse também no início, o que incendeia uma floresta são fagulhas. O que traz prejuízo para a nossa vida, o que traz dano para a nossa família, não é um pecado absurdo, são coisas pequenas. O que trouxe caos para a humanidade, não foi um adultério, não foi um homicídio, foi uma desobediência de Adão. Deus disse para ele, não coma disso, e ele desobedeceu. Amém, irmãos? E a Bíblia, a palavra nos dá várias orientações, e uma delas é acatar com apreço aqueles que trabalham entre vós. Diga amém, por favor. Então essas coisas são importantes. Amém, amado? Eu quero conversar com você um pouquinho sobre a bênção da repreensão, porque nós precisamos entender, como eu disse para você, que como Timóteo, Paulo escreveu para Timóteo, ele diz, a escritura é inspirada por Deus, ela é útil. Então hoje à noite talvez você vai ser corrigido, repreendido, talvez vai ser amado, vai ser lembrado, não importa qual seja o ponto que você se encontra, o importante é você saber que a palavra de Deus, ela é carregada de poder, para a minha vida e para a sua vida.
E esse é um tipo de mensagem que ninguém escapa. Diga amém, por favor. Amém? Então, quando nós pensamos sobre a bênção da repreensão, sabe, a bênção de ser corrigido, a bênção de ser trazido para perto, nós precisamos entender alguns princípios também. Em Hebreus capítulo 12 e o verso 8, a Bíblia diz uma coisa muito importante que você deve gravar para a sua vida. Hebreus 12, 8 diz assim: mas se estáis sem correção, a Bíblia diz, de que de todos têm se tornado participantes. Ele diz assim: logo sois bastardos e não filhos. Se você não gosta de ser corrigido, você não é filho, você é bastardo. É o que a Bíblia diz. Eu não gostei muito do que o pastor falou. Toma cuidado, porque essa é a condição de bastardo. E eu quero falar isso de uma forma equilibrada, porque a proposta aqui não é machucar, não é chocar, não é afrontar ninguém, mas a palavra talvez ela nos confronte hoje à noite. Você está aqui comigo? Pode ser que a palavra nos confronte, mas se você for corrigido, ser encontrado hoje à noite, corrigido por Deus, é porque você é filho. Quer saber se você é filho? É se você está colhendo a palavra. Se já subiu uma resistênciazinha aí, prazer, bastardo. Ué, Hebreus, que não está achando que foi eu? Mas eu já me encontrei bastardo. Com o meu pastor Eliezer pregando. Eu não sei porquê, mas naquele dia acordei, eu estava com raiva dele. Eu me endemoniei logo quando acordei. Acordei pensando nele, eu falei, rapaz, a vida é muito fácil para ele, viu? Só orar em línguas, aleluia, pregar, não tem responsabilidade nenhuma. Se eu soubesse. E eu me lembro uma frase, um dia ele passou por mim, nesse dia que eu estava endemoniado. Ele passou por mim, você entende endemoniado, né? Eu estava conversando com o diabo, já viu isso, né? O diabo falou, rapaz, teu pastor é folgado, hein? Eu falei, rapaz, é mesmo, não tinha pensado nisso não. Já conversou com o diabo? Eu conversei já muito. E aí, nesse mesmo dia que eu estava com essas coisas, conversando com o diabo o dia inteiro, o pastor passou por mim, ele falou assim, Zé, vem cá. Eu falei, oi. Eu falei assim, rapaz, me trata como você quer ser tratado. Eu falei, não estou entendendo não, pastor. Ele falou, não, é só uma inspiração que veio. O diabo está falando, está vendo aí? Eu falei, entendi. Aleluia. Aleluia o quê? Que maneira aleluia? Não tem que falar aleluia quando está endemoniado. Né? Mas já aconteceu comigo, então pode acontecer com você. Você ir dormir e acordar com raiva do pastor. E o pastor passou a noite orando por você, imagina. Mas isso acontece. Agora lembra, Hebreus 12, 8 diz, mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes. Ele diz, logo sois bastardos e não filhos, porque Deus só corrige a filhos. E quem aceita a correção é porque é filho. Eu vou te mostrar daqui a pouco algumas coisas. Agora, esse texto que nós lemos de 2 Timóteo 3,16, eu não vou preciso ler de novo, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? Aleluia. Oh, glória a Deus. Você vai ver que é uma operação quádrupla da palavra de Deus. E que operação é essa? Ensino, repreensão, correção e educação na justiça, com o propósito de quê? Para que eu e você sejamos perfeitamente habilitados para toda a obra de Deus. Porque se você pensa que não tem nada para ser corrigido, você está quase igual Lúcifer. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas bota os tomates no chão. Vamos apanhar hoje. Faz tempo que a gente não apanha, não é verdade? Já tomou uma surra que você fala, rapaz, fazia tempo que eu não apanhava. Já viu isso? Eu falei, meu Deus, eu achei que eu não ia apanhar mais. Mas marmanja apanhando. Já apanhou da sua mãe com 15, 16, 17? Essas são as piores surras, né? Porque você tenta correr e a mãe está com um pedaço de madeira, alguns com cinta, fio de ferro, vara, né? Essas surras eram boas. Minha mãe está me ouvindo, ela deve estar lembrando de algumas. Então, amado, por que é bênção? Eu quero te mostrar alguns princípios aqui, por que a Bíblia diz que é bênção.
E amado, hoje eu vou dar versículo, eu vou dar Bíblia para você, vou dar conteúdo para você, e se você quiser estudar de forma melhor, depois você tem esse culto lá no YouTube, você ouve bastante, mas vou te dar bastante conteúdo, amém? Olha só por que nós estamos falando sobre a bênção da repreensão. Olha só o que diz Provérbios 9,8, presta atenção aqui. Provérbios 9,8 diz assim, ó: não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, ele te amará. Quando você corrigir alguém, você vai saber quem ele é. Se ele é escarnecedor ou se ele é sábio. Quando você corrige o sábio, ele vai te amar. Agora, quando você corrige alguém que resiste, você já encontrou o escarnecedor. Alô, você está aqui, irmão? Amém? Então, se de repente o demônio quiser entrar em você, você manda ele embora. Porque às vezes vem alguns versículos e você, calma, vai daqui, em nome de Jesus. Manda ele embora. Amém? Porque às vezes ele pega, né? É sério isso. Então, por que é bênção? Os sábios conhecem o valor da repreensão, por isso a ama a repreensão. Agora olha só, o Senhor nos repreende porque nos ama. Provérbios 3,11 diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Deus só corrige filho a quem ama e a quem quer bem. E eu vou colocar mais uma coisa: para aproveitamento. Amém? Agora tem uma coisa: nós não devemos ser resistentes à repreensão. Já viu quando tem uns filhos que quando o pai fala assim: menino, vem cá, eu preciso falar com você. Ele, meu Deus do céu, lá vem. Já viu quando o pai te chama? Às vezes eu ligo para alguém, né? Falei, rapaz, estou precisando falar com você. Ele, o que foi que eu fiz? Já viu isso? Falei, não, só preciso falar. Às vezes pode ser que você está errado, né? Mas não é porque eu liguei, porque você só está errado. Às vezes é só para compartilhar uma bênção. Mas geralmente quando eu ligo as pessoas, eu fiz alguma coisa de errado? Que coisa é essa, gente? Ela falou assim, não, pastor, porque você não tem costume de ligar. E algumas pessoas já aprenderam, quando eu ligo, é porque talvez, quase certo, tem alguma coisa errada. Porque eu também já disse, as pessoas me perguntam assim, pastor, cara, por que você não liga para mim? Eu falei, não ligo para você, porque você não está me dando trabalho. Né? Não é bom isso? Agora, se eu te ligar, é porque talvez, né? Amém, irmãos? Então nós não devemos ser resistentes à repreensão. Fala assim, não, para o pessoal lá no YouTube ouvir a gente aqui, fala assim, eu não sou um cavalo, nem uma mula. Está escrito na sua Bíblia isso, amém? Salmos 32:9 diz assim, não sejais como um cavalo, ou como uma mula, amém? Sabe, amado, toda vez que os meninos vêm colocar o microfone em mim, eu fico meio preocupado. Eu quero que eles ponham e saiam bem rápido de trás de mim. Eu não gosto de gente muito atrás de mim, não. E eu gostei do que o pastor Humberto também um dia disse. Ele disse uma coisa muito interessante quando ele veio em Guará. Os irmãos foram colocar lá o fone nele, o microfone nele. E aí o menino foi pôr, ele falou assim, dá licença aqui, pastor. Ele falou assim, rapaz, fica à vontade, mas não demora muito tempo aí não. Porque senão eu vou dar um coice, né? Então, às vezes, amado, você tem que tomar cuidado. Quando Deus fala com você, não dá um coice. E uma coisa importante que você precisa entender, Deus ele não vai descer aqui para falar com você, Deus vai levantar alguém para falar com você. Amém? E às vezes Deus levanta alguém que você não gosta muito de ouvir. Não é verdade? Então não seja como uma mula, como um cavalo, como a Bíblia diz, não sei o que estou dizendo. Amém? Tem versículos que parece que foi eu que escrevi, mas não foi eu. Amém? Não seja como um cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. Tem gente, amado, que você tem que amarrar, amém, tem que colocar um cabresto para ele te obedecer, porque tem gente que se você soltar, pronto, amém, mas não é o nosso caso aqui, e eu acredito que nem é o caso da gente que está em casa, amém. Agora, quantos creem que a repreensão abençoa? Por que ela abençoa? Porque a Bíblia diz que ela dá sabedoria e entendimento. Em Provérbios 15, o verso 31 e 32, a Bíblia diz assim, ó, os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Agora, o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire o que? Entendimento. Por isso que a repreensão abençoa. Mas abençoa quem? O sábio. Não a mula e o cavalo.
Amém? Então, amado, é importante nós entendermos isso. Tem um texto que eu gosto mais, e por isso que eu digo que a repreensão abençoa, e Provérbios 27, o verso 5, diz assim: melhor, eu gosto desse texto, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quer saber quem te ama? É quem te corrige. Quem não ama você, amado, não está nem aí para você. Por isso que a Bíblia diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Porque quem te ama, corrige sabendo o risco de talvez perder a sua amizade. Mas só quem ama fala a verdade. Quem não ama não está nem aí com você. Quem ama, você vai falar a verdade. Diga amém, por favor. Amém, amado? Então, é maravilhoso entender isso. Agora, a Bíblia diz a forma bíblica de se corrigir. Qual é a forma bíblica de se corrigir? A Bíblia diz isso no livro de Romanos, no capítulo 14. Eu não quero entrar para abrir muito texto, não. A Bíblia diz que a forma bíblica de corrigir é o quê? Está possuído de bondade e cheio de todo conhecimento. Agora, são as duas coisas. Porque se você só tiver bondade e amor, você não corrige ninguém. Você alisa o pecado. Diga amém. Amém? Agora, se você tiver só possuído de conhecimento, você pode falar a verdade, mas se tornar um legalista. E isso afasta as pessoas. Porque a forma como você trata é importante também. A Bíblia diz que as palavras ditas ao seu tempo, ou da maneira certa, são como maçãs de ouro servida numa salva de prata. Mesmo com a verdade, você não faz de qualquer jeito. Primeiro, porque o filho não é teu. Amém? E a palavra não é tua. Se Deus está mandando você entregar o recado, entrega da forma certa. Agora, qual é a forma certa? Possuído de amor, não é possuído de conhecimento. Porque se estiver possuído de conhecimento, você corre um sério risco de se tornar legalista. E legalista, mesmo falando a verdade, não traz ninguém para perto, afasta. Pode ter certeza, muitas pessoas, mesmo falando a verdade, mas por causa da maneira que falou, tem pessoas que resistem elas. Porque para falar a verdade vai precisar ter o quê? A unção para isso. Agora, se você não tem a unção para corrigir o filho dos outros, traz com amor para perto e com conhecimento corrige. Amém, irmãos? Isso é importante demais. Fala assim: possuído de bondade e cheio de todo conhecimento. Amém, irmãos? O que nós entendemos com isso? Que Deus é um Deus de equilíbrio. Não é possuído de conhecimento. Sabe, amado, não é o conhecimento que vai corrigir as pessoas. Com amor você traz para perto. E com o conhecimento você corrige. Eu acho isso muito importante. Como eu disse, Deus nos corrige como filhos. Quando nós lemos o livro de Hebreus, no capítulo 12, o verso 5, eu acho importante a gente acompanhar essa leitura. Eu queria que você acompanhasse, por favor. Quantos estão sendo abençoados? Amém. Sabe, amado, a proposta, eu vou repetir do início, é um tipo de ensino que às vezes a gente precisa rever conceito na nossa vida. E o que está no meu coração não é te afrontar, o que está no meu coração não é apontar o dedo, o que está no meu coração é a gente limpar o nosso coração para o que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Amém? Essa é a proposta. Amém? Como eu disse, Deus nos corrige como filhos. Em Hebreus 12:5 diz assim: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Ele diz: filho meu, não menospreze a correção que vem de quem? Do Senhor. Mas Ele vai usar alguém para falar com você. Amém? Nem desmais quando por eles for reprovado. Amém? Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes? Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão, repita assim comigo, ao pai espiritual? Fala assim: ao pai espiritual? Quando sabe que Deus levantou uma paternidade espiritual sobre a sua vida?
Diga amém com força. Deus te deu pais naturais, Ele está escrevendo. Você tem um Deus todo-poderoso que é o teu Pai eterno, o teu Pai celestial, mas Deus te deu uma paternidade espiritual também. Ele disse: se você se submeter aos seus pais, como você não vai estar em maior submissão ao teu Pai espiritual? Por isso que é bom a gente rever as coisas, né? Porque eu me lembro, amado, quando minha mãe me corrigia, ou quando era no orfanato que eu estava, se aquele homem ou aquela mulher viesse nos corrigir, e a gente falasse alguma coisa, era mão à palmatória. Sabe o que é isso ou não? Você tinha que estender a mão e madeira descia na mão. E se minha mãe me corrigisse, e eu levantasse a voz contra ela, sabe o que ela falava? Eu lembro da frase até hoje. Ela falou assim: o dia que você levantar a voz para mim, eu lasco a mão nesse bebedor de lavagem seu. Eu falei: amém. Só o bebedor de lavagem já me dava um temor grande. Sabe, amado, eu não fui criado pelo meu pai, né? Mas eu saí do orfanato, eu tinha quase 13 anos. E quando eu voltei, eu já voltei meio, né, rapazinho. Minha mãe falou assim: ainda continua funcionando, viu? Falei: sim, entendi. Sabe, amado, se o teu pai natural, quando ele ia te corrigir, se você levantasse a voz, ele te pegava. Deixa eu te dizer, quando você não precisa levantar a voz para o teu pai espiritual, basta você falar no coração como Miriam e Arã se levantou contra Moisés, e ela ficou leprosa. Porque Deus vê essas coisas aonde? No coração. Amém, irmãos? Amém. Você está aqui comigo? Então isso é muito importante, amém, irmãos? Então nós devemos estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, ao contrário morreremos, não é isso? Pois Ele nos corrigia por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina. Fala assim: Deus disciplina. Se Deus disciplina, os pais não querem disciplinar. Imagina, hoje para o pai disciplinar o filho, para o filho calar a boca e ficar quieto, o pai dá um tablet ou um celular para ele, porque senão os filhos não obedecem, fica gritando. Que silêncio é esse? Não é sério? É. Hoje os pais, infelizmente, coroa, sabe o que? Desobediência. O filho não obedece, o filho não faz as coisas que o pai diz que tem que fazer. Aí no aniversário o pai dá um presente. Continua, você vai criar um monstro. Aleluia. E eu quero te lembrar o que a Bíblia diz em Provérbios: a estultícia está ligada ao coração da criança. Quero te lembrar o que está escrito no livro de Provérbios também. Sabe o que? Ensina o menino no caminho que deve andar. Não ensina o marmanjo, é o menino, está falando de criança, é para ensinar pequeno. No caminho que deve andar, não é no seu caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sei que esse assunto é muito confortável, amém? Mas diga amém, porque aí os outros falam: rapaz, não é com ele não, é comigo mesmo que eu estou apanhando. Então às vezes você diga amém, aleluia, porque aí, né, ninguém sabe quem está apanhando, não é verdade? Está todo mundo, né, no caldeirão hoje. Vamos fazer uma sopa boa desse negócio hoje. No final a gente serve, né? No final eu falei que hoje à noite eu ia servir um chazinho, mas está parecendo um chá de boldo, né? Mas vai limpar o fígado, fica tranquilo. Então, amado, olha só o que a Bíblia diz. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes do quê? Da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Lembra? Não endureça a perna, porque senão fica manco, a gente fica sabendo. É bíblico o que eu estou falando. Amém? Agora, amado, presta atenção. O Senhor corrige a quem ama, não quem deixa ele irritado. Diga amém, por favor. Deus corrige a quem ama, não quem deixa ele irritado. Amém? Que filho há que o pai não corrija?
O pai natural corrige segundo melhor lhe parece. Deus, entretanto, corrige para o nosso aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Amém, irmãos? A correção de Deus na vida do crente tem o mesmo efeito do diapasão. O que é o diapasão? Aquele instrumento que afina, aquele aparelho que afina o instrumento. Amém? Então, a palavra é o diapasão na nossa vida. Ela que vem nos afinar hoje, Deus está nos afinando, amém? Porque uma nota fora é feio. Fica claro. Amém, irmão? Quantos concordam? Principalmente os músicos. Agora, eu quero falar com você sobre a origem da rebeldia. Sabe qual é a origem da rebeldia? Primeiro ponto, a rejeição à palavra. E talvez alguns de nós aqui no culto ou em casa já está rejeitando. Essa é a origem da rebeldia, é onde começa a rebeldia, rejeitar a palavra. Se o que eu estou pregando está em linha com a palavra, rejeitar, a Bíblia chama isso de rebeldia ou rebelião, e eu vou te provar. Eu ensino esse assunto há 10 anos, tem uma caminhadinha. E o outro ponto da origem da rebeldia é o quê? O amor ao mundo. O que é isso? As pessoas querem estar no reino de Deus, mas querendo viver com os pensamentos do mundo. Não tem como. Amém? Isso é a origem da rebeldia. Eu sei que eu já falei aqui, quando nós olhamos para os Tessalonicenses, eu vou citar bem rápido aqui, Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no verso 6, ele elogia aquela igreja que se tornou modelo, mas ele diz que ela se tornou modelo, porque ele diz assim no verso 6 de 1 Tessalonicenses, com efeito vocês se tornaram imitadores nosso e do Senhor. De que forma? Tendo recebido a palavra. Repita assim comigo, acolhido a palavra. Nós só vamos nos tornar modelo quando acolhemos a palavra. Amém, irmãos? Então fica claro isso. Contudo, nessa mesma igreja, você vai ver o apóstolo Paulo falando, no capítulo 5 e no verso 12, que nessa igreja que era considerada modelo, tinha 3 classes de pessoas. Paulo, ele dá uma orientação, no capítulo 5 e no verso 12, ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, amém? E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Está claro, amado, que vai ter pessoas que vão nos presidir, nos corrigir e nos admoestar. Está claro isso para você? Está claro, amém? Mas a Bíblia diz que é o que é para a gente fazer com ele? Dar uma bambuzada nele? Rejeitar quando ele fala? A Bíblia diz que os tenhais com amor e em máxima consideração. Por quê? Por causa do trabalho que realiza. E que trabalho? Corrigir, admoestar. Fala assim, isso é um trabalho. E é um trabalho que Deus quer fazer para a minha vida e para a sua vida. E Ele usa alguém para fazer isso. E às vezes Deus vai te usar para alguém também. Amém, amados? Então, depois ele diz que tenhais em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, e viver em paz uns com os outros. Ele diz: eu ainda exorto vocês também, irmãos, aqui admoesteis, quem? Numa igreja que era modelo, numa igreja que recebia a palavra poderosa, e Paulo considera modelo. Nós vamos encontrar dentro dessa igreja 3 classes de pessoas: os insubmissos, depois ele fala os desanimados e os fracos. Ele diz o quê? Exortamos também, irmãos, que admoesteis. O que é para fazer com os insubmissos? Admoestar. Não é para ficar vendo eles fazendo as coisas na igreja, é para admoestar eles. Os insubmissos é para a gente fazer o quê? Consolar os desanimados. Os desanimados é para você matar ele? É para você consolar. Amém? Mas pastor, eu já falei tanto com aquele irmão. Mas a Bíblia diz que é para a gente, eu vou te mostrar o final desse texto, é o mais sério. Ele diz que é para você consolar os desanimados, amparar os fracos, e depois, sejais longânimos para com todos. Para mim, no final é o mais sério. A Bíblia diz, você vai ter que ser longânimo, vai ter que esperar eles melhorar. Os insubmissos, Deus, corrige ele e espera ele melhorar. Senhor, estou com vontade de pegar ele. Não, é para você, pode ir lá admoestar ele. E admoestar como? Possuído de amor e cheio de todo conhecimento. Amém? Não é para, rapaz, eu vou pegar assim, submisso aqui, vou dar bem no quengo dele, para matar logo de uma vez. Não, amado. A correção não é para matar. Ela chega até a desmaiar, a Bíblia dá até uma leseira assim. Mas não é para matar não, é só para dar uma tontura nele assim só. Amém? Pode ler o texto lá, irmãos.
A correção é desmaio, né? Mas não é para matar, não. Quando ele for cair, você segura. Vem cá, meu irmão, deixa eu orar por você agora. Então, amado, é possível, portanto, perder a bênção de Deus e não ser exatamente o que Ele gostaria que fôssemos, mesmo estando em uma igreja considerada modelo, exemplar ou padrão. Então, o problema neste caso não estava na maioria do povo da igreja, e sim em alguns. Mas tem às vezes as pessoas, pastor, tem um monte de problema na igreja. Não é um monte, é alguns. E essa igreja é considerada modelo e padrão, não sei se você sabe, pelo nosso ministério e por muitas pessoas que nos acompanham. Mas foi um alívio para mim, quando eu descobri que numa igreja modelo, ainda tem os insubmissos, os fracos e os desanimados. Amém? Você pode dar graças a Deus por eles? Fala assim, graças a Deus. Amém? Porque às vezes você está numa dessas aí também. Amém? Então, amado, a Bíblia chega a dizer algo muito interessante a respeito disso daí. Amém? Que é para você ter longanimidade com essas pessoas. Amém, irmãos? Então, é muito importante entender essas coisas. E Paulo, ele deixa claro essas expressões na palavra de Deus. Agora, de fato e de verdade, a verdadeira causa da insubordinação, como eu disse no início, é a rejeição à palavra de Deus que é ministrada por homens e mulheres, a quem Deus escolheu e ungiu para isso. Às vezes as pessoas rejeitam, mas porque é a pessoa, não importa quem pregue. Isso é coisa de menino, de criança. Amém? Eu não tenho tempo, mas eu poderia falar com você a respeito da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios é um modelo de igreja a não ser seguido. Quantos sabem disso? E é muito pepino e problema. E Deus deixou registrado para a gente não passar por aquilo. Amém? O outro quesito que Paulo diz aqui é o quê? É o amor ao mundo. A Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nesse texto, o apóstolo João mostra que ou amaremos a Deus, ou nos submeteremos a Ele. E depois a Bíblia diz, ou ao sistema do mundo, que visa o quê? Visa, presta atenção, satisfazer seus próprios desejos e anseios. Agora olha só, não é possível viver as duas realidades. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo, o sistema. Amém? Agora, o que está evidenciado no amor ao mundo nesse conceito? Amor ao mundo tem 3 pontos aí que precisam ser destacados. E eu quero citar bem rápido aqui para você. Concupiscência da carne é o quê? Desejo proibido, luxúria, natureza sensual do homem. Amém? Não tenho tempo para entrar em cada um deles. Depois, concupiscência dos olhos, é o quê? Desejo proibido pelo que vê. Você pode repetir comigo? Desejo proibido pelo que vê. Amém? E nós devemos tomar cuidado com isso. Soberba da vida, está ligado ao quê? Arrogância. E o que mais? Confiar em seu próprio ser ou poder. Amém? Agora, se prestarmos atenção, amado, nós vamos perceber que a Bíblia chama de amor ao mundo, é na verdade o quê? Uma busca desenfreada por autossatisfação, desejo de se satisfazer a si mesmo, e isso é o perigo, amado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, amado, nós vamos entender aonde eu vou entrar aqui. Porque, amado, você vai ver em alguns conceitos, e a Bíblia deixa claro isso, e Jesus é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz assim, que aquele que se exalta será humilhado. Quanto se lembra disso? Que é a lei da exaltação e da humilhação. Agora, no conceito do reino de Deus, quem se humilha será exaltado. E o que é se humilhar? É ser ensinável. Quanto se lembra daquele exemplo de Jesus com os discípulos e aquela criança? Amém? Quanto se lembra? É ser ensinável, é atender o chamado de Deus, é ser corrigido, não resistir àquilo que Deus está falando. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Outra pergunta que eu queria fazer aqui para você: de onde vêm as guerras e contendas que há entre nós? Tiago responde isso de uma forma muito clara. Amém? De que forma? Ele diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Tiago 4:1. De onde, senão nos prazeres que militam na vossa carne? Está na carne.
Amém? E nós devemos tomar cuidado com isso. Muitos irmãos se consideram mais sábios e inteligentes do que os outros. E essas pessoas que se acham melhor do que os outros, que na realidade elas têm um perfil de arrogância, elas têm um perfil de autossuficiente. Essas pessoas, quando estão dentro da igreja, essas pessoas elas resistem ao ensino de Deus. São essas pessoas que se acham melhor do que os outros, e às vezes melhor do que a liderança. São esses tipos de pessoas que vão promover, sabe o que? Divisão no meio do povo. Diga amém, por favor. Eu posso te provar isso, amado. Então são essas pessoas que promovem divisões e confusões em nome de Deus, sem sequer perceberem que o que estão fazendo não passa de uma resposta à sugestão mentais que o próprio diabo ofereceu, pois ele é quem quer nos dividir. Quantos concordam com isso? Porque a ideia de Deus é que nós vivamos o que? Unidos, numa mesma disposição mental, no mesmo parecer. Já o diabo quer nos dividir. Agora, quando alguém se acha melhor do que o outro, ou se põe nesse perfil de arrogância, essa pessoa corre um sério risco de trazer divisão. Eu não penso dessa forma, eu não acho que é desse jeito. Aí está um princípio de rebelião e de rebeldia. Eu não concordo com o pastor. Sabe o que significa isso? Não concordar com Deus. Se o teu pastor, aquilo que ele está pregando, está em linha com a palavra, você tem que concordar com a palavra. Agora, quem quer nos dividir? Quem quer fazer grupinho separado para ensinar o que ele pensa? O diabo, Lúcifer. Aleluia! Glória a Deus! É que eu peguei alguém que estava recebendo fax do céu e eu dei um grito. Amém! Aleluia! Quando nós olhamos atentamente para Tiago capítulo 3 e verso 13 e depois 4 e 10, eu vou te dizer algumas coisas aqui, irmãos. A Bíblia diz em Tiago 3,13: quem entre vós é sábio e inteligente? Sabe como essa pessoa mostra isso? Em mansidão de sabedoria. Não é arrogante, não é falando que sabe. E eu tenho um problema com aquelas pessoas que sabem tudo. É horrível. Tudo ele sabe, tudo ela sabe. O que eu acho estranho é que aquilo que ele sabe não está evidente na vida dele. Aquilo que ele sabe de fé, aquilo que ele conhece das escrituras, é só conhecimento. É conhecimento natural, terreno e diabólico. Porque a sabedoria lá do alto, ela é primeiro tratável, indulgente, plena de misericórdia. Não é uma sabedoria que questiona. Quem é sábio e inteligente, mostre o que? Em mansidão. Você não precisa provar. Sua vida demonstra. Uhul! Aleluia! Eu acho que eu estou pregando bem. Estou pregando para mim, irmãos. Porque eu mesmo corro o risco. Rapaz, eu faço parte de uma igreja boa, aleluia. Eu corro o risco de achar que o que Deus está fazendo aqui é por causa de mim. Misericórdia. Tem nada a ver comigo. E eu fui vacinado, graças a Deus, logo no início aqui dessa igreja, quando eu achei que era eu. Eu me lembro, Gilson Lima estava vindo pela 3ª vez, a última vez que Deus enviou ele para essa igreja. E sabe o que aconteceu? O culto entupiu. O louvor maravilhoso, todo mundo pulando, dançando, e Gilson estava lá atrás orando. E eu fui lá atrás e falei: Gilson, que benção, hein? Dá uma olhada aí na igreja. Olha que benção. Cheio, cara. Que aleluia, hein? Ele olhou para mim, eu falei: ah, meu Deus. Eu falei assim: vem cá, por favor, vem cá do jeito dele. Vem cá. Pois não, Gilson. Ele falou: deixa eu te dizer uma coisa, grava o que eu vou te falar. Eu falei: lógico, pode falar. Policial federal, profeta, cada enxadada uma minhoca. Eu falei: lá vem. Sabe o que ele falou comigo? O que está acontecendo aqui não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Harold Leroy Bud Light, que Deus enviou ele para o Brasil, e para o teu pastor que te enviou para cá. Tem nada a ver com você. Guarda isso no teu coração.
porque a palavra é dele, a unção é dele, o povo é dele, tem nada a ver com você. Está ouvindo, Zé? Falei, lógico. Nunca mais eu falei, eu vou cair nessa. O diabo falando comigo, olha aí, Zé, tua igreja. Eu falei, eita. Sabe, amado, quando o diabo não te para na primeira etapa, qual é a primeira etapa? De crer, de confessar a palavra, e depois que você mergulha em Deus, depois que você persevera, o diabo fala, rapaz, não consegui parar ele na primeira, e porque ele não conseguiu parar, Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Hebreus 11:6 diz o quê? Que agora Deus se torna galardoador daqueles que o buscam, e milagres começam a acontecer. Na verdade, o problema é a segunda fase. O diabo não te parou na primeira, ele viu que a palavra está funcionando. A segunda fase é a dos elogios. Que mensagem boa, hein? O diabo, imagina o diabo te elogiando. Rapaz, Fabiano, que mensagem boa, cara. Rapaz, tu tá... Meu Deus. Que mensagem boa, hein? Aí você, diabo? Você gostou? Gostei, cara. Já caiu já. Arrogante, soberba, já tá igual o pombo. Aleluia. Eu vou te dizer, qualquer um que está sentado aqui tem o perigo de cair nisso. Inclusive eu. Quando você olha para a tua casa, para o teu carro, para os teus filhos, se você não tomar cuidado, você vai dizer, não foi você. Tem nada a ver com você. Deus é a fonte de todas as coisas. Se você guardar o seu coração em relação a isso, nunca vai faltar para a sua vida. Por isso, amado, que essa mensagem é importante para mim e para você. Corrigir, alinhar o nosso coração. Porque senão a gente acha que somos nós. Aquelas notas no baixo, no violão, na guitarra. Você, eita, aleluia. Recebe aí, gente. E aí você pensa que é você. Não é verdade? Alguém fez a guitarra, alguém fez as cordas, Deus criou a música, Deus inventou as notas, e porque você aplicou a nota, você acha que é você. E fica todo inchado, parecendo um pombo. Então, amado, nós temos que tomar cuidado com isso. Esse princípio de humildade tem que estar evidenciado em cada área da nossa vida. 1 Pedro 5,5 diz que eu e você devemos nos vestir com as vestes da humildade. Sabe por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Se eu não me vestir com as vestes da humildade, quando eu for orar, Deus não vai querer mais me ouvir. Porque Deus, Ele não suporta arrogante. Deus não suporta orgulhoso e soberbo. Agora a Bíblia diz, mas aos humildes Ele concede maior graça. Eu acredito que é o nosso caso. E por isso que Deus está nos vacinando de novo. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Glória a Deus. Então, o texto diz aí, se você é inteligente, se você é sábio, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração, presta atenção, inveja amargurada. O que é inveja? É o desejo do que o seu irmão tem. O que é inveja? Eu não sei por que inveja, porque o que Deus tem para você, Deus não tem para o seu irmão. Por que você tem que ter inveja de alguém que está tendo algo? E se a gente não tomar cuidado, aí isso acontece. Você crê para comprar um carro novo, você compra um carro novo, com uma semana depois, se aparecer alguém com um carro melhor do que o seu, você já está com problema. Se você faz uma reforma na sua casa, e você vai na casa do vizinho, e a reforma dele ficou melhor do que a sua, se você não tomar cuidado, você está com um demônio no couro. Amém? É perigoso. A Bíblia diz inveja amargurada, sentimento o quê? Faccioso, sentimento de divisão. Se não tomar cuidado, vai ter esse sentimento de dividir. E quando você está com esse tipo de sentimento de espírito operando, que é rebelião e rebeldia, você não consegue ficar quieto. Você vai arrumar alguém para ouvir você. E eu gosto disso, amado. Sabe quando fofoca termina? Quando chega no ouvido de alguém que vai te corrigir. Você chega e fala assim, rapaz, ficou sabendo o que aconteceu com o irmãozinho? Rapaz, o irmãozinho caiu em pecado, não sei o que, você... Como é que é? Eu gosto daquelas pessoas que quando são convidadas para um café, e naquele café, o intuito era comunhão,
O intuito era o partir do pão, mas na hora que senta para tomar o café e o partir do pão, o que é servido é o cálice da contenda. Toma cuidado com esses chás e esses cafés por aí. Se você vai para um chá, que alguém fala mal do seu irmão e você continua lá, você é da mesma laia, você está no mesmo saco. Sentimento faccioso. Se você... Por que o que você está falando mal do seu irmão, por que você não fala para ele, para o seu irmão? Isso é integridade. Já que você fala mal dele, fala para ele. Se você não gosta dele, já experimentou falar para ele: meu irmão, tem algumas coisas na sua vida, cara, que me irrita. Mas você deve ir pronto para também ouvir que tem algumas coisas na sua que irrita ele. Amém? Você deve ir pronto também. Porque você não é a última Coca-Cola no deserto. Amém? E todos nós precisamos uns dos outros. Tem coisas na sua vida que você defende como qualidade, mas é um nojo para as outras pessoas. Principalmente soberba e arrogância. Diante de Deus, Deus não quer nem te ouvir. Irmãos, eu vou repetir de novo para você se desarmar, porque senão o diabo está quase pegando algumas pessoas. Essa mensagem é para a gente receber tudo que Deus tem para nós. Amém? É para ajustar. Essa mensagem aqui não é para te afrontar, não. Porque tem o diabo está na orelha, está vendo? Ele começou até bem, mas agora já está vendo? O diabo ele fica assim, ó. Está vendo aí? Está vendo aí? Não, ele não gosta de você mesmo, ele está falando por causa de você. Tem demônio que é assim, já viu isso ou não? Até você se endemoniar. Você vai resistir, não, Senhor, aleluia, eu recebo essa palavra, Senhor. Aí o diabo, aí o que ele está falando aí? É você, viu? Está vendo? Aí você, Ele é você. Ele falou assim, é mesmo? Aí já muda, né? O coração fecha. Não, amado, não é para isso. De maneira nenhuma. Essa mensagem é para salvar a minha vida, salvar a sua vida, salvar a vida de você que está em casa. Essa é a proposta. Eu quero que você, sabe, vamos pegar, hoje, amado, o diabo vai tomar uma surra. Hoje eu não quero que ele saia daqui não, hoje ele vai apanhar dentro. Porque eu não sei se você sabe, mas um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, sabe quem veio entre eles também? A Bíblia diz no livro de Jó, o diabo. Então deixa ele quieto aqui dentro, porque hoje ele vai apanhar muito. Porque ele entrou querendo te roubar a semente que Deus está querendo plantar na sua vida. Aí você fala assim, hoje você vai ficar e você vai ouvir, e você vai dançar comigo no final. Ele, não, dançar não. Vai dançar hoje. Amém, amado? Então a Bíblia diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terreno, animal e demoníaca. Pois aonde há inveja, você não tem inveja não, né? Tem algum invejoso aqui? Levante a mão. Se você é invejoso, eu quero te dizer logo de início que você não vai para o céu. Mas a Bíblia diz, aonde há inveja? Se há inveja na tua vida, e eu sei que não há, graças a Deus, amém? Então já disse para o diabo, aqui não tem inveja não, miserável, sai daqui. Eu fico feliz quando meu irmão compra o carro, quando ele compra a casa, eu quero que o dinheiro chegue para o meu irmão. Diga para o diabo, o dinheiro está chegando para o meu irmão. Deus está abençoando meu irmão. Diabo, vem cá, vem cá, concorda comigo, meu irmão vai ser abençoado. Diga comigo, diabo, meu irmão vai ser abençoado. Você vai ver, ele vai embora rapidinho, ele não aguenta. O diabo quer que você amaldiçoe teu irmão, e você fala assim, diabo, você pode confessar comigo? Você, vamos amaldiçoar o irmãozinho, o diabo, você vai amaldiçoar ele? Você vem, você tem que prometer que vai falar, não, eu prometo, mas sabe que ele é mentiroso, né? Eu vou assim, ele é abençoado, não rapaz, não lembro o que ele fez com você não, ele é amaldiçoado, não rapaz, ele é abençoado, ele é justificado, a mão do Senhor está sobre ele, o diabo, não, para, aí o diabo sai vazado, você pode dizer, fala assim, eu sou abençoado. Agora aponta para um dos seus irmãos e fala assim, meu irmão é abençoado até a tampa. Fala assim, esse mês milagres estão em manifestações. Diabo, ouça e veja o que Deus está fazendo agora na vida do meu irmão. Porque eu estou orando, eu sou justo, e a oração do justo, muito podem ser os efeitos. Então ouça, diabo, milagres, agora, estão em manifestação, em nome de Jesus. Quantos creem da glória a Deus aí?
Amém, irmãos? Sabe, amado, a verdadeira sabedoria é pura, é pacífica, é clemente, é tolerante, é tratável, é misericordiosa, é sem partidarismo, é sem fingimento, é transparente. Essa é a verdadeira sabedoria, a do alto. Quantos sabem que você é do alto? Amém, irmãos? Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim, Deus não é Deus de confusão. É fácil, amado, você detectar isso na igreja ou numa conversa. Você está cheio do Espírito e alguém vem confundir você. Você fala assim, aleluia, nós somos da fé. Aí vem um irmão dizendo assim, cara, mas eu estou mal. Esse irmão está confuso. Não é verdade? Deus diz que ele é curado e ele está dizendo que, não, irmão, você está errado. Você é curado. Mas eu estou me sentindo mal. Você não vive pelo que sente, rapaz. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Sabe, amado, eu queria ter tempo de conversar com você, meu Deus, sobre 1 Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 10, sabe, vai ficar claro que essa igreja não é um modelo a ser seguido, sabe por quê? Só vou te dar uns textos aqui, só me ouve, amém? A inveja e o sentimento faccioso, como todas as outras obras da carne, promovem todo tipo de confusão e de coisa ruim. Na igreja de Coríntios, por exemplo, havia muita confusão e também todo tipo de coisa ruim. E eis aí um exemplo de igreja que eu e você não devemos seguir, não. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 ao 13, você vai ver que lá está escrito o quê? Divisão, falta de unidade. Tanto é que 1 Coríntios 1, 10 diz o quê? Rogamos, irmãos, que faleis todos a mesma coisa. Então Paulo escreve corrigindo, porque não havia, amém? Quando você vê do verso 16 ao 19 nesse mesmo capítulo, você vai ver os sábios e os ricos e os poderosos, mas Paulo está falando sobre o que para essas pessoas? Sobre a soberba e a arrogância deles. Paulo está corrigindo isso na vida deles. Quando você vê o capítulo 3 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo corrige ciúmes, Paulo corrige contendas, e Paulo está falando sobre o fato daquelas pessoas serem carnais, porque um estava dizendo, eu sou de Paulo, outro de Apolo, ele está dizendo, vocês são meninos, eu não vos pude falar como espirituais, sabe por quê? Sois carnais. Amém? Eu teria muito assunto aqui para conversar com você. Amém? Outro perigo que Paulo viu na igreja de Coríntios é porque eles estavam indo além do que estava escrito, em favor de um detrimento de um ou de outro, mas Paulo deixa claro que isso é pura carnalidade. Amém, irmãos? Quando você lê 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2, e de 6 a 13, você vai ver Paulo tratando o quê? A questão de imoralidade sexual. Coisas de imoralidade, a falta de integridade, ao ponto de Paulo corrigir os líderes daquela igreja. Eu falei assim, rapaz, que palhaçada é essa que está acontecendo aí? Eu fui informado que tem um cabra safado dentro da igreja, que não teve nenhum problema de possuir a mulher do pai dele, a sua madrasta. Que cachorrada é essa? Paulo corrige, e sabe o que Paulo faz? Ele falou assim, eu não estou aí não, mas em espírito eu estou presente, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, e com a concordância de vocês, eu estou entregando esse safado para o diabo. Você não leu isso na sua Bíblia? Está lá, os bocudos, os carnal, a Bíblia diz o que tem que fazer com eles, calar a boca deles. Paulo chega a dizer, cala a boca desse povo aí, não tem liderança nessa igreja, e aqui vai um conselho, para você que é líder, se você não tem firmeza doutrinária na sua vida, se aquilo que você tem na sua vida não é visto, na hora da correção, se você não for firme, Deus vai cobrar de você. Tem muito líder frouxo, e quando eu digo frouxo, amado, é na firmeza da palavra, e o que é ser firme? Com amor traz para perto e com conhecimento corrige. Agora não corrigir, com medo da pessoa ir embora, frouxo. Ah, eu vou embora, não gostei. Suma! Aqui não. Aqui tem Bíblia, amado. A Bíblia diz que tem que corrigir. Aleluia. Eu estou debaixo da unção do meu chamado. Eu não vou mudar, amado,
Se você está dizendo que vai embora, pode ir embora. Porque eu não vou ser dado como faltoso diante de Deus no dia do acerto de contas, porque eu não te corrigi. Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que eu, como líder, eu vou dar conta da sua vida. E sabe o que é dar conta de corrigir? Mas pastor, eu não gosto muito do seu jeito. Não fica com o meu jeito. Pega a palavra. Deixa eu te dizer outra coisa, aprende isso. Deus, Ele não rouba a tua personalidade. Deus me criou assim do jeito que eu sou. E Deus sabia quem eu era e o que tinha dentro de mim quando Ele me enviou para essa cidade. Deus não roubou a minha personalidade. O que Deus fez foi tratar o meu caráter, que é o que muitas pessoas aqui precisam, ser tratado no caráter. Pastor, você está nervoso? Não, nem um pouco. Eu amo isso, mudou a minha vida, tem salvado a minha vida, tem salvado os meus filhos. Amém? Quantos amam a palavra? É isso que eu quero que você entenda, amado. Que bênção você ter alguém que te corrige. Sabe qual é o problema? Quando o teu líder não quer mais saber de te corrigir. Aí você está com problema. Porque Deus não vai mais te corrigir. Porque Deus não vai descer aqui para fazer isso. Eu poderia falar tanta coisa. Mas vamos falar sobre o anticristo, né? Para a gente encerrar. Porque você vai entender o que é anticristo. Sabe o que é anticristo? Cristo quer dizer unção, ungido. Fala assim, Cristo é o ungido. E o que é anti? Opor-se, levantar-se contra. Amém? Anticristo. E Cristo é o verbo vivo, a palavra. Se levantar contra a palavra é se levantar contra Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Meu Deus. Quando nós vamos estudar essa questão de rebeldia, amado, nós vamos entender esses conceitos aqui que eu vou falar com você. É libertador, salva a minha vida, salva a sua vida. E eu oro, amado, para que você esteja acolhendo essa palavra. A Bíblia diz que a palavra deve ser acolhida com mansidão. Amém? Repita assim comigo, rebelião. Mas antes de entrar nesse texto, eu queria que os meninos colocassem aqui na tela para mim, por favor, Eclesiastes capítulo 4 e o verso 13. Esse é um contexto de Deus falando do povo de Israel. Amém? Não sei se você se lembra, mas o povo de Israel se rebelou contra Deus. E a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz, melhor é o jovem, e eu quero usar esse contexto de jovem para maturidade, né? Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Sabe que tem pessoas que não se deixam mais admoestar? Foi assim que Deus falou do povo de Israel. Assim, Ele chamou Israel do rei velho. E tem pessoas que às vezes por conta da idade que tem, ou do pedigree que tem, porque elas se acham melhor do que os outros, elas não se deixam admoestar. Mas como eu disse, estão resistindo Deus, não é a pessoa. E isso eu acho sério. Amém? E quando nós estudamos essa questão do estudo da rebeldia, essa palavra rebelião significa opor-se, levantar-se contra, e rebelião é o que? Eu vou te mostrar isso, é o desconforto de estar embaixo. Amém? É o que também? O desejo de ser igual. As pessoas que não gostam de ser corrigidas, elas desejam a igualdade. Por que é só para o pastor que faz isso? E as pessoas quando pensam nisso, elas não sabem o que estão falando. Amém? E o desejo de estar acima. Então eu acho muito complicado essas coisas, porque o que nós precisamos entender é que no reino de Deus não tem democracia. É teocracia. O que é isso? É Deus é quem governa. É Deus é quem estabelece os princípios e as leis que regem esse reino. Democracia, você sabe que é o povo elege, não é verdade? O povo elege e põe no governo, e se o povo não gostar, o povo tira. Não é assim? Mas no reino de Deus não é assim. É Deus é quem estabelece. E você se submete. Lembra ele, eu li Romanos 13 aqui para você, que você deve se submeter às autoridades por Deus instituídas. Quando se lembra disso? Ah, mas eu não gostei do jeito dele, vamos fazer uma votação aqui para tirar ele? Já viu isso ou não? As pessoas fazem isso.
Tem alguns negócios aí que faz isso, né? Rapaz, não foi bem não, vamos tirar. Ele não está ali para agradar o povo, ele está ali para agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, consequentemente, talvez você vai desagradar algumas pessoas, porque elas não querem ser corrigidas e tratadas, não é assim? Então isso eu acho sério. E quando nós falamos sobre essa questão do estudo da rebeldia, não tem como a gente não falar do espírito do anticristo. E nós precisamos atentar para alguns princípios que a palavra diz lá em 1 João capítulo 2 e no verso 17. Eu queria que você abrisse lá, por favor, já estou quase encerrando. Amém? Aleluia. 1 João capítulo 2, o verso 17, vamos conversar um pouquinho sobre o espírito do anticristo, né? O espírito do anticristo é uma coisa e a pessoa do anticristo é outra coisa. Por favor, entenda isso, vou repetir. O anticristo é uma coisa, é uma pessoa que ainda vai vir, quantos sabem disso? Mas quando ele vir, a gente não vai estar mais aqui, quantos sabem disso? Amém? É importante você saber disso. Agora tem outra coisa, o espírito do anticristo é outra coisa, e é nisso que eu quero chamar a tua atenção. Amém? E João deixa isso bem claro em 1 João capítulo 2, o verso 17, ele diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Agora olha o que ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristo têm surgido. Repita assim comigo: muitos. Fala assim, plural. Amém? Muitos. Eu vou ler de novo para você entender. Filhinho, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo. Amém? Também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Presta atenção. Eles saíram do nosso meio. Ah, meu Pai. Saíram da onde? Do nosso meio. Você não está assustado com isso? Eu ficaria. Fala assim, no nosso meio. Presta atenção agora. Entretanto, não eram dos nossos. Por quê? Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora olha o que ele diz de mim e de você. E vós possuís o quê? Unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Agora olha o que diz 1 João capítulo 4 e o verso 1. O pessoal da música pode subir já. Amados, 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Depois ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente está no mundo. Preste atenção que João está afirmando que existe uma diferença entre a pessoa do anticristo que vai chegar ainda e o espírito do anticristo que já está aqui e que opera em várias pessoas. Anticristo é aquele que é contra Cristo, lembra? Opor-se, nós estamos falando sobre o estudo da rebelião, sobre a rebeldia, levantar-se contra, opor-se, não concordo, não penso dessa forma. Esse é o espírito do anticristo na vida de alguém. O anticristo é aquele que é contra, aquele que pensa diferente,
a respeito do que Deus diz. E o que eu acho interessante enfatizar é que as pessoas querem fazer o quê? As pessoas, quando elas acham que sabem melhor do que o seu líder, e nada errado contra isso, amém? O problema é quando elas pensam que sabem, ou quando elas têm aquela sabedoria animal diabólica e terrena, e elas querem acesso ao púlpito, como Lúcifer desejou, teve desconforto de estar embaixo, desejo de ser igual e o desejo de estar acima. Essas pessoas também, elas começam a querer evidência. E eu não tenho tempo para mostrar para você, mas foi o caso de Lúcifer, na multiplicação do seu comércio, que era o que? Influência. Essas pessoas querem influência, sabe para o quê? Para disseminar o que está no espírito deles, do anticristo. Eu não penso dessa forma. E outra coisa que precisa ficar claro, com o líder quem trata é Deus, não é você. Se o teu líder está errado, e você está vendo que ele está errado, a Bíblia diz que você tem que orar por ele, não se levantar contra ele. E eu vou te dizer, se Deus levantou um líder, Deus sabe quem ele é, e talvez o teu líder ou o teu pastor é uma pessoa bem simples, mas é a pessoa que Deus levantou. E se você se acha tão bom, tão sabido, por que Deus não pode contar com você? Não é sério isso? Toma cuidado, amado. É isso que eu quero que você tenha cuidado. Coisas no seu coração contra pessoas, principalmente contra a liderança. E líder pode não entrar na terra prometida como Moisés, porque o povo erra e ele erra diante de Deus por causa do povo. Tem muito líder também errando assim. Porque quando nós vamos estudar submissão e autoridade, a questão aqui não é só se submeter, porque o erro pode partir da autoridade como também do liderado. Isso precisa ficar bem claro aqui. Amém? Porque senão parece que é só o liderado que tem que se submeter. O líder, amado, ele tem que se submeter ao que Deus diz. E se ele não submeter, eu poderia te provar, e eu posso te provar. Deus tolerou o povo de Israel errando 40 anos no deserto, e Moisés intercedendo por eles, o líder. Agora, por causa do povo, Moisés está bravo e vai até diante de Deus, e ele fala, reclama do povo, e Deus fala para ele, me consagra no meio do povo. E Moisés, como? Eu não estou com vontade de fazer isso não, eu estou com vontade de bater neles. E o que Moisés fala? Deus fala para ele, falar é a rocha. Ele volta e faz o quê? Ele bate na rocha. Na mesma hora você vai ver Deus falando com ele, Moisés, eu tolero o povo 40 anos errando, mas você como líder eu não tolero não, para você acabou hoje. Moisés errou uma vez diante de Deus. Então líder que erra por causa do povo, rápido é removido. Então ovelhas, não tem problema se o seu líder errar, fica tranquilo, se ele errar Deus sabe como tirar ele. Deus tirou Moisés bem rapidinho. Amém? Quando você vai olhar para o sumo sacerdote Eli, lembra, ele errou, o que Deus fez? Não só ele, mas os filhos também pagaram. Você não tem que se preocupar, não, mas o pastor está errado, se ele estiver errado Deus vai tratar com ele. Agora o que você deve fazer, ore por ele. Senhor, abra os olhos espirituais do meu pastor. O pastor ele está meio perdido, está meio lesado. Só toma cuidado, na tua oração você pode ser queimado também na hora. Da mesma forma que você ora, que eu oro por você para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, ore para mim também, para que eu possa ver além do que eu tenho visto. Amém? Mas quando você vai estudar, amado, a palavra, você vai ver, fica claro, quando Deus fala com Moisés, quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés. Amém? Aleluia. Eu não sei contar você, mas eu penso que essas coisas são tão sérias. Ao olhar o que o anticristo fará, tem-se a evidência da operação do seu espírito nos dias de hoje. O que?
opõe-se contra tudo que se chama Deus, Cristo. Qual é outra coisa? Contra o que é objeto de culto. Quando nós olhamos para Colossenses 1:26, você vai ver que tudo vai ficar claro. O mistério que estava oculto agora fica claro. E olha só, o apóstolo Paulo deixa claro nesse texto de Colossenses 1:26 e 27, que diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Não é para todo mundo, aos seus santos, os quais Deus que dará a conhecer qual seja a riqueza da sua glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Paulo deixa claro nesse texto que a igreja, seus santos, é a manifestação de Cristo hoje na terra. Então obrigatoriamente o espírito do anticristo é aquele ou aquele que opera naqueles que se opõem à igreja. Eu não concordo com a igreja, os desigrejados. Esse é o espírito do anticristo. Amém? É aqueles que não concordam com o dízimo. Esse é o espírito do anticristo. E não sou eu que está dizendo, é o que está escrito. Amém? É aqueles que aqueles que servem na igreja, mas na realidade o que eles têm no coração é rebeldia. Agora deixa eu te dizer, um rebelde não é alguém que simplesmente discorda. Você tem que entender isso. Um rebelde não é simplesmente aquele que discorda, porque eu poderia te dizer, e eu não tenho tempo para isso, que é possível discordar sem se rebelar. Fala assim, é possível discordar sem se rebelar. Por isso a importância de entender esses assuntos, amado. Amém? É possível você discordar sem se rebelar. Se o teu pastor está fazendo algo errado fora da palavra, você pode discordar, mas você não precisa se rebelar contra ele, porque se rebelar contra a autoridade, se rebelar contra Deus. Foi Deus quem levantou ele, e é Deus quem vai tratar com ele. Amém? Por isso, amado, Lúcifer, para ele não foi o suficiente ser levantado por Deus, andar no monte santo de Deus, se vestir de tudo que era melhor, ser o sinete da perfeição. Para ele não foi o suficiente. Então para pessoas, infelizmente, ser filho de Deus, ser ungido, ter o próprio Deus morando dentro, fazer parte de uma igreja maravilhosa, ter uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, às vezes não é o suficiente. Ele precisa aparecer, ele tem o desejo de se levantar contra. Amém? E isso é perigoso, e nós devemos tomar cuidado com isso. Amém? Então, amado, eu queria que você ficasse em pé, por favor. Sabe, eu acho que essa canção é perfeita para esse momento. Por que que nós devemos tomar cuidado? Porque quando nós falamos contra a autoridade, e a autoridade, amado, não é só o pastor da igreja, o líder de departamento, sabe, falar mal contra o governo, contra o presidente, contra o prefeito, contra o vereador, contra o seu patrão, o seu chefe, é falar mal de autoridade. Eles ocupam uma posição de autoridade. A autoridade é um poder delegado. A autoridade não é propriamente a pessoa, é a posição que ele ocupa. Se ele está numa posição de autoridade, você tem que tomar cuidado. Amém? Então, eu quero que você guarde o seu coração, reveja os seus conceitos, mas nós precisamos, amado, sabe, não cair nessa condição de rebelde. Miriam e Arão falaram contra a autoridade, que era Moisés. E rebelião, infelizmente, atrasa o plano de Deus para a nossa vida. Sabe, eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para a minha família, não quero isso para a nossa igreja, nem para cada um de vocês. Miriam se levantou junto com Arão contra Moisés. E quando nós estudamos a respeito de rebeldia ou rebelião, existem coisas que nós precisamos observar. Duas coisas: o que Deus diz e o que Deus faz. Repita assim comigo: o que Deus diz e o que Deus faz. Amém? Olha só, Números 12, o verso 1, eu vou ler para você. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E a Bíblia diz: e o Senhor ouviu. Quando fala contra a autoridade, a Bíblia diz que o Senhor ouviu. E depois: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam: vocês três, saem para fora da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs a porta, e depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. E olha só o que o Senhor disse: ouvi agora,
as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, com quem ele estava falando. Ele chamou Arão e Miriam. Vocês estão falando contra ele? Esse homem que eu levantei, homem mais manso que há sobre a terra. Se há profeta, é com ele que eu falo. Eu falo com visões, eu falo face a face, eu falo boca a boca. Com ele eu falo claramente. Não é da mesma forma com você. Eu não falo por enigmas com ele, eu falo claramente. Com a liderança, Deus dá uma supervisão. Deus fala claramente. E a Bíblia diz: em visão a ele me faz conhecer. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como pois não temeste falar contra o meu servo Moisés? E sabe o que aconteceu? Naquela mesma hora, a Bíblia diz que Miriam achou-se leprosa. Amado, nós devemos tomar cuidado. Sabe por quê? Muitos de nós, se não tomarmos cuidado, vamos cair nessa condição. Falar contra o seu líder, falar contra a liderança. Amado, toma cuidado, cala a boca. Se não é para edificar, cala a sua boca, para você não se achar leproso. Sabe, lepra é todo tipo de coisa ruim. A graça de Deus não funciona mais na minha vida e na sua vida. Falar contra o seu esposo, falar contra a sua esposa. Amém, irmãos? Eu acho que nós precisamos nos arrepender. Para quê? Para que a gente possa desfrutar o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Você foi abençoado? Sabe, ora, irmãos. Sabe, faça como Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, coloca a minha vida diante de Ti. Senhor, eu me arrependo. Toma cuidado, irmãos. Amém? Nós vamos cantar essa canção.